possamos meditar na sua palavra, possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Eu vou pedir aos meninos que coloquem aquele pedestal ali para mim, aqui embaixo, para eu poder falar. Eu queria falar hoje pertinho dos irmãos, né? Falar um pouquinho mais pertinho dos irmãos, tá bem? Vamos orar? Obrigado, meu irmão Ricardo. Obrigado, viu? Vamos orar, queridos irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estar na Tua casa e participarmos de um culto tão especial, Senhor Deus. Muito obrigado porque é sempre especial virmos à Tua casa. Muito obrigado porque é sempre especial, ó Deus, nos reunirmos com a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós crescemos, aqui nossos filhos cresceram, e agora nossos netinhos estão começando a crescer. Que o Senhor possa estender a Tua doce mão, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja, como tem feito. E que este seja um lugar, Senhor Deus, em que os nossos netinhos tenham sempre o prazer de voltar. Que eles tenham sempre saudade, vontade de chegar o domingo, vontade de poder estarem aqui, vontade de poderem cantar. Que eles possam, ó Deus, ao invés de aprender as músicas de lá de fora, que nada servem para a nossa vida espiritual, que eles possam aprender e cantar sempre e só as músicas daqui, que te louvam sempre, que engrandecem o teu nome. Muito obrigado por este dia, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento tão precioso. Muito obrigado porque, Senhor Deus, vimos aqui tantas pessoas já preparadas, crianças, jovens, adultos, preparados, ó Deus, para testemunharem ao mundo de que são novas criaturas agora em Cristo Jesus. Muito obrigado por este momento tão especial. Muito obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor escolheu e confirmou a vida e a vinda de um pastor para nos dirigir, Senhor Deus. O Senhor nunca deixou faltar. O Senhor nunca deixou faltar. Homens preciosos que sempre estiveram à frente dirigindo a Tua igreja. E pela vida deles, nós Te louvamos. Abençoa-nos, ó Deus, agora na leitura, na compreensão da Tua palavra. E que esta manhã, Senhor Deus, seja uma manhã de conversão de almas, de corações, de dedicação de vidas, Senhor Deus. Uma manhã especial para os nossos corações. Não para os nossos corações, mas que os nossos corações sintam, Senhor Deus, que o nosso culto foi precioso ao Teu coração, porque este é o desejo do nosso coração. Que o Senhor seja exaltado em todos os nossos corações. Que o Senhor seja admirado e compreendido por todos os nossos corações. Que o Senhor seja louvado por todos os nossos corações. É no poder do Teu Espírito Santo, querido Deus, que nós humildemente oramos, em nome por amor de Jesus Cristo, nosso querido Salvador e Senhor, meu Deus. Amém. Os irmãos sabem que eu gosto de falar daqui de pertinho mesmo, né? Eu não sou pastor, então eu não preciso ficar lá. Não é? Mas eu quero estudar com os irmãos a palavra de Deus. Impossível nesta manhã não chorarmos, né? Impossível. Vamos começar a nossa meditação, o nosso estudo na palavra de Deus nesta manhã, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. O livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 11, vai nos ensinar quando Deus instituiu, ordenou, orientou a Páscoa. E nós estamos no momento em que os cristãos, pelo mundo, comemoram a Páscoa. Mas nós vamos ver que nós, os cristãos,
Na verdade, comemoramos a Páscoa de uma forma diferente. A Páscoa para nós não significa, não tem nada a ver com o vinho de Páscoa, com o chocolate, não tem nada a ver com nada disso. E eu gostaria que até o final deste estudo, você saísse daqui sabendo o que realmente significa a Páscoa e o que é a Páscoa no coração de Deus para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias então lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 11, nós vamos ler alguns versículos saltados. Eu sugiro a você que está com a sua Bíblia, que você acompanhe na sua Bíblia, mesmo que uma palavra ou outra seja diferente, acompanhe na sua Bíblia. Eu sugiro a você que mesmo tendo a projeção, você se acostume tanto a trazer a sua Bíblia que você se esqueça que tem a projeção ali na frente. Não é? A projeção ela é boa, mas ela nos incentiva a um pouquinho de descanso, né? Para não dizer quase que, né? Só descanso mesmo, tá bom. Né? A palavra de Deus, é bom trazer a palavra de Deus. E vou dizer mais, é bom trazer a palavra de Deus em papel. Ah, mas eu tenho o celular e a Bíblia está toda ali. Só que quando te pede para abrir no livro de Ezequiel, o celular te leva para o livro de Ezequiel. O papel não, você tem que saber onde está o livro de Ezequiel. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Maneja bem a palavra da verdade. Você já começa a usar a sua inteligência só por saber manejar bem a palavra da verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que coisa preciosa é esta palavra. E por que não andar com ela? Né? E não ande com ela disfarçada, não. Ande para o povo ver que você está andando com o livro da capa preta embaixo do seu braço. Deixa o povo ver que as páginas aqui são douradas ou vermelhas. Mas deixa de um jeito que o povo veja que isso é Bíblia. Para o povo saber que você ama a Bíblia. E ande como quem ama a Bíblia. Vamos ver? Êxodo, capítulo 12, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, que eu ferir o Egito, a terra do Egito. Deixa eu dizer o que este trecho que nós estamos lendo agora significa. O povo de Israel estava servindo no Egito. Servindo parece uma palavra boa. Na verdade, o povo de Israel estava escravizado no Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito, e quanto mais o povo de Israel crescia, mais dura a servir se tornava. Ou seja, a ração, a comida era diminuída, o trabalho era aumentado, e vamos lembrar que eles estavam trabalhando no meio do deserto, produzindo obras monumentais para o reino, para o faraó. Toda esta obra produzida à base de chicote. Eles tinham que pisar a lama para fazer os tijolos, misturar com a palha, queimar tudo aquilo, muitas e muitas vezes sem comida. E quanto mais o povo crescia, mais o povo assustava o povo de Faraó, e mais Faraó aumentava a sua cerviz, mais Faraó aumentava o sacrifício, mais Faraó apertava a escravidão sobre a vida do povo. Deus então levantou Moisés e mandou Moisés retirar o povo de Israel de lá do Egito. Moisés foi. E os irmãos conhecem a história. Como Faraó não queria ouvir 10 pragas, Deus enviou sobre o povo de Faraó para fazer o povo de Faraó cair e tremer. Mas o povo de Faraó, como a Bíblia diz também, o coração de Faraó se endureceu. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou o povo ir, até que um dia Deus fez isso aqui que está orientado. Eles teriam que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e na parte de cima da porta.
as portas que estivessem marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não passaria por aquelas casas, o anjo da morte passaria por cima de todo o Egito, mas naquelas casas que estivessem com as suas portas marcadas, a morte não entraria. As casas que não estivessem com suas portas marcadas, todos os primogênitos, dos homens e dos animais, todos os primogênitos morreriam. Você vai ver que estes valores todos vão se repetir um pouquinho mais à frente. Guarde sangue, guarde porta, guarde primogênito e guarde passagem e guarde liberdade. Tudo bem? Vamos de novo? Você vai guardar o que agora? Você vai guardar sangue, você vai guardar porta, você vai guardar mais o quê? Primogênito, né? Você vai guardar sangue, porta, primogênito, passagem e liberdade. Sangue, vamos lembrar? O sangue pintando a porta, não é? Esse sangue era de quem? Do primogênito, e a passagem e a liberdade. Tá certo? Liberdade de quê? A libertação do Egito, a libertação da escravidão. Tudo bem? Tá bom? Vamos continuar então? Abram suas Bíblias, então, agora, lá no trecho de João 14, versículo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em João 14, versículo 6, eu vou pensar com você o que... Deixe-me ler um trechinho ainda da palavra de Deus. Volte a sua Bíblia lá em Êxodo, ainda em Êxodo 12, que eu gostaria que você guardasse um outro trecho. Eu me lembro muito bem de que há muitos anos atrás, eu li esse trecho no aniversário de Eduardo. E quando eu estava indo para a casa de Eduardo, ele disse que gostaria que eu falasse no aniversário dele, e eu estava então sentado no táxi pensando, o que vou falar no aniversário de Eduardo? E cheguei lá e eu não falei nada, porque eu deixei que as pessoas falassem, e eu vou dizer a vocês por quê. Porque até o final deste culto eu gostaria que também você, ao sair daqui, você saísse daqui pensando nisto que nós vamos ler agora. Dos versículos 24 ao 28, a palavra de Deus nos diz assim, no mesmo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. Está claro? Está bem? Ele diz assim, ó, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Este culto da Páscoa, esta celebração da Páscoa, deveria ser celebrada todos os anos para sempre no meio do povo de Israel. Tá certo? E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? É para isso que você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, é para isso que você está aqui, para que você possa contar. Esses dias eu estava conversando com meu irmão, com o Flávio, por telefone, e ele disse, Deltinho, nós precisamos nos reunir mais com os nossos filhos e com os nossos sobrinhos ao redor da fogueira, para contarmos para eles as histórias, Deltinho, que nós ouvimos nossos pais contarem. Nós precisamos fazer mais isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso sempre, mas nós temos que fazer mais ainda. Eu tenho que sair daqui de Macaé para sentar aí ao redor de uma fogueira com os nossos filhos e nós falarmos das nossas histórias. E você tem que sair daí para vir aqui para Macaé para nós falarmos das nossas histórias. Mas não são das nossas histórias, são das histórias dos nossos pais. E não são as histórias dos nossos pais, são as histórias dos nossos pais. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa. Páscoa, meu querido irmão, Páscoa, sabe o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Quando o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas, sem matar os seus primogênitos. Páscoa, meus queridos irmãos, significa passagem. Quando o povo de Israel passou da terra da escravidão para a terra da liberdade. Ainda que tendo passado do Egito para o deserto,
Saíram da escravidão para caminhar no deserto. Algo bastante parecido com a nossa vida, não é isso? Saímos da escravidão do pecado e agora andamos no deserto. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Não desanimem. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ele continua o texto dizendo assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. O que significava a Páscoa para o povo de Israel? Significava a libertação da escravidão no Egito. O que significava a Páscoa para o povo de Israel? Significava a libertação da escravidão no Egito. Para o povo de Israel, a Páscoa significava que o Senhor os havia libertado com mão forte, com a força do Senhor. Não foi com a força do povo, foi com a força do Senhor. A vitória foi sobre o Egito. A vitória foi sobre a escravidão. Repete comigo. A vitória foi sobre A vitória foi sobre a Páscoa significava a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa significava que o anjo da morte passou por cima da casa do povo de Israel, sem afetar a casa do povo de Israel. Está claro para os irmãos? Agora vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Eu confesso aos irmãos que eu separei alguns versículos, porque eu separei tantos versículos, que depois eu sentei ali no finalzinho, antes, enquanto os irmãos estavam cantando, as crianças, um pouquinho antes, eu diminuí, porque senão eu ia ficar aqui com os irmãos até a próxima Páscoa. Dá vontade de ler a Bíblia inteira. Eu não vou fazer isso hoje, eu tive que separar algumas coisas. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou falar sobre isso um dia, um domingo, há anos atrás eu fiz uma mensagem mostrando o povo saindo do Egito, da escravidão do pecado, passando pelo Mar Vermelho do sangue de Jesus Cristo, caminhando pelo deserto das dificuldades de nossa vida cristã, atravessando o Rio Jordão da nossa morte e entrando na terra prometida de Canaã, que é a casa do nosso Pai, o céu que nos espera. Entenderam? O povo de Deus caminhou pelo deserto, saiu da escravidão do Egito, passou pelo Mar Vermelho, caminhou pelo deserto 40 anos, entrou na terra prometida, tendo passado pelo Rio Jordão. Nós saímos da escravidão do pecado, tendo sido lavados pelo sangue de Jesus Cristo, caminhamos hoje em nossas vidas com todas as nossas dificuldades. É mentiroso o evangelho que diz que nós não teremos dificuldades. É mentiroso o evangelho que diz que nós não sofreremos. É mentiroso o evangelho que diz que nós vamos ter as nossas doenças curadas só porque somos filhos de Deus. É mentiroso o evangelho que diz que, sendo filhos de Deus, nós não vamos sofrer aqui na terra. Mas é verdadeiro o evangelho que diz que nós não devemos desanimar. E quando passarmos o Rio Jordão, alcançaremos o céu, onde todas as lágrimas serão enxutas. Onde não haverá mais pranto nem ranger de dente. Onde o Senhor brilhará com a sua face para sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26. Vocês sabem, Mateus 26, nós já estamos chegando nesse momento, já estamos chegando à morte e à crucificação de Cristo. Mateus 26, versículo 2, diz assim, Jesus falando: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Porque Jesus era judeu e o povo também que estava com ele também era judeu. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para
ser crucificado. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Aquele culto que foi ordenado aos israelitas, ao povo de Israel, né? Que eles continuassem fazendo durante todos os anos, onde um cordeiro seria morto, onde o sangue do cordeiro seria aspergido na porta, onde o anjo da morte passaria, onde o povo seria liberto da sua escravidão. Nessa época da Páscoa, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus 26, a partir do versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: E ele disse, ide à cidade, e um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, porque estava próxima a época da Páscoa. E vocês vão entender porque Jesus está dizendo que o meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomai o cálice. E dando graças deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus estava dizendo, nunca mais tornarei a cear com vocês, até que eu possa tornar a cear com vocês de novo, quando meu Pai voltar. Quando eu voltar, no dia do meu Pai, quando eu voltar. Jesus estava dizendo, está chegando o meu dia, está chegando a Páscoa, eu serei entregue para a crucificação, eu vou morrer. Jesus estava ensinando os seus discípulos e eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo a eles agora, este pão que eu parto é o meu corpo que está sendo partido. Este vinho que agora tomamos simboliza o meu sangue que está sendo derramado. Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Esta carne, dizia Paulo, que ela vive é a vida de Cristo. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, é porque a vida sua e minha deveriam estar pregadas, porque a minha vida e a sua estavam ainda ligadas ao Egito, estavam ainda ligadas ao pecado, e nada pode nos tirar do Egito, a não ser o mar vermelho do sangue de Cristo derramado por mim e por você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como nós aprendemos. Não há outra forma de irmos ao Pai, a não ser passando pelo sangue de Jesus. Que coisa dura de falar. Não há outra forma, Alexandre, você sabe disso, de ir a Deus, a não ser passando pelo sangue de Jesus. Que coisa dura! Ele foi pisado, ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi crucificado por minha causa, deste miserável pecador. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta do seu coração e bato. Mas não só isso. Esse texto também significa, eis que estou à porta, eu estou perto, a minha volta está bem próxima. Está bem próximo o momento em que eu voltarei para estar com vocês. E Jesus disse, eu não vou tomar esta ceia de novo com ninguém mais, até que eu faça isso no dia do meu Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas 22, versículos 19 a 20. Lucas 22, versículos 19 a 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Meus queridos irmãos, o povo deveria comemorar a Páscoa
no 14º dia do primeiro mês de todos os anos, eles começavam a festa da Páscoa. O povo de Israel. Eles matavam um cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado significava o sangue do próprio povo derramado, mas para não matar o povo que merecia morte, o cordeiro morria. Deu para entender? É por isso que o sacrifício precisava ser feito. Mas também porque o sacrifício simbolizava o sacrifício que Jesus faria. Jesus, o Cordeiro de Deus. Só que uma vez que Deus ofereceu Jesus como seu Cordeiro, nenhum outro sacrifício mais pode ser feito. Não se admite que nenhum sacrifício seja feito mais diante de Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo é incomparável e insubstituível. Não tente você fazer qualquer sacrifício para pagar qualquer promessa diante de Deus, porque isso é repugnante aos olhos de Deus. Porque o seu sacrifício não pode ser comparado ao sacrifício que Deus fez e o próprio Jesus fez. Perceberam isso? Isso é muito sério. A Bíblia nos ensina assim. Só que nós não vamos mais comemorar a Páscoa uma vez por ano, para que os nossos filhos nos perguntem: que culto é este vosso? A Páscoa agora é substituída pela ceia. E a ceia é a reunião de comunhão que nós fazemos como corpo de Cristo. Nós não temos mais que comemorar a Páscoa, nós comemoramos a ceia. E o que é a ceia? A ceia é o partir do pão do corpo de Cristo, é o derramar do sangue do próprio Cristo. É um culto que simboliza, que nos faz lembrar que Cristo partiu o seu corpo por nós, que Cristo derramou o seu sangue por nós. E isto Cristo vai fazer, e Ele disse que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos nos reunir, e sempre que nos reuníssemos para a Páscoa, ou melhor, para a ceia agora, sempre que nos reuníssemos para a ceia, nos lembrássemos para sempre que Jesus fez isso por nós, e nós deveríamos realizar esta ceia até que Ele voltasse. Depois que Jesus voltar, nós não precisaremos mais cear para nos lembrarmos de que Ele veio, porque estaremos com Ele para sempre. Vinde benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Vocês vão morar comigo todos os dias. Na oração dele: Pai, eu quero que eu e ele sejamos um, assim como eu e tu somos um, ó Pai. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Que vontade que o Robinho estivesse aqui para cantar uma música que eu não sei cantar, mas que eu ouvi cantando esses dias, há tempos atrás, na igreja do Bingen, quando ele dizia, a música diz, e vou tocar o meu Jesus, meus olhos o verão. Eu assoviei essa música, filha, a gente viajando essa semana, a música, ela esse dia me viu assoviando lá no meio da rua, ela falou assim: meu filho, você é tão engraçado, você fica assoviando como se tivesse... Não, eu estava lembrando da música, se eu lembrar daqui a pouquinho, eu assovio para os irmãos, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar. Que coisa extraordinária pensarmos que um dia vamos ver a face do nosso Deus, e que um dia, meu querido irmão, nós vamos assentar com Jesus à mesa, e onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Desculpem a irreverência, eu fico pensando que Jesus deve ser muito grande, né? Porque nós estaremos todos pertinho dEle, né? Na verdade, nós seremos todos como Ele. Que maravilha! Já pensou nisso, meu querido irmão? Que coisa extraordinária. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. É claro que eu nem precisava ler esse texto, porque você já sabe. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo... Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo... Deixe-me dizer uma coisa, meu querido irmão. Quando o povo de Israel comemorava a Páscoa, eles lembravam do sangue do Cordeiro, que havia marcado os umbrais de suas portas, dando um sinal para o anjo da morte que não passasse por suas casas. Está claro? Na ceia,
nós nos lembramos que o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado, foi o próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o sangue derramado não foi de um animalzinho, foi do nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito suficiente. Tudo foi feito para Ele e por Ele. O nosso Criador, Filipenses 2 nos diz, haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus morreu na cruz, em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Em 1 Coríntios 3, 16 e em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra de Deus nos ensina, não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo de Deus agora habita em nós. Sabe por que o Espírito Santo de Deus agora habita em nós? Porque na Páscoa de Jesus, o sangue dele lavou o meu corpo, lavou a minha vida dos meus pecados, fazendo com que agora o meu corpo se transformasse num templo que pode ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Recebereis a virtude do Espírito Santo como consequência do que a minha morte fez pela vida de vocês. Vocês são agora novas criaturas. Eu fiz vocês com as minhas mãos e agora torno a fazê-los com o meu espírito e com o meu sangue. Eu fiz vocês e dei a vocês um corpo e um espírito. Agora dou a vocês o meu espírito. Eu dou a vocês o Espírito Santo. O Pai enviará para vocês do Espírito Santo. O Espírito Santo que estará com vocês para sempre, até que eu venha. O Espírito Santo que durante a ceia, quando vocês se reunirem como um corpo só em Cristo, quando vocês se reunirem, o Espírito Santo estará entre vocês, fazendo vocês sentirem que vocês são filhos do Pai. A todos quantos receberam, 1 João versículo 12, capítulo 1 versículo 12, perdão, não 1 João, João capítulo 1 versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os filhos de Deus, o povo de Israel. Agora, o povo de Israel não é só mais, o Israel de Deus agora não é só mais os descendentes de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Deus agora são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que aceitaram a Jesus Cristo, e a nós, os gentios, que também aceitamos a Jesus Cristo. O povo de Israel que ainda não aceitou a Jesus Cristo, este não é povo de Deus. Mas a promessa é que o povo de Israel, Israel mesmo, de Jacó, que aceitar a Jesus Cristo, será contado como povo de Deus. E será restaurado como povo de Deus. Porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus em Jesus Cristo. Então eles e nós somos agora um único povo. E o povo de Deus agora é feito em Jesus Cristo. É feito pelo seu sangue. E quando ele diz, em 2 Coríntios 5,17... somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quer dizer o seguinte, meu querido irmão, é que agora, você que tinha um corpo e um espírito, e por isso não podia vencer o pecado, agora aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode ter um corpo e um espírito, como todos os seres humanos têm, e ter também a habitação do Espírito Santo em seu coração. E pela habitação do Espírito Santo em seu coração, você pode oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus. Mas você vai dizer, mas você acabou de dizer, Edeltinho, que qualquer sacrifício é detestado por Deus. Mas Romanos nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, entendeu? Não é para você morrer, não é para você fazer nada disso. Sacrifício vivo quer dizer entregar o seu corpo, entregar a sua vida. Como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Já vou encerrar a mensagem. Sabe o que você veio fazer aqui hoje à noite? Ou hoje de manhã? Sabe o que você veio fazer aqui hoje de manhã? Hoje de manhã você veio aqui participar de um culto que louva a Deus, porque Ele mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este culto que viemos aqui prestar não é o culto do louvor do coral, não é o culto do louvor do mais bonito dos corais dessa igreja, que é o coral das crianças. Júlio, me desculpa, mas não tem coral mais bonito que o das crianças. Nada disso. Vocês não vieram nem mesmo para ouvir a mensagem. Tudo isto faz parte do objetivo principal. Esse culto que hoje prestamos ao Senhor também não é o culto da Páscoa. Este culto que hoje prestamos ao Senhor é o culto da ressurreição. Porque o cordeiro que era imolado, que era sacrificado, ele morria e ia para o pó e nunca mais saía de lá. Mas o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, a morte não pode ser vencida. Nunca, jamais, em tempo algum, a ciência, ninguém vencerá a morte. Nada vencerá a morte, mas ela já foi vencida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte já foi vencida. Nós cantamos aqui num dos belíssimos hinos que cantamos agora pela manhã. A cruz ainda firme está, não é? A cruz ainda firme está, mas a cruz está vazia. Porque Jesus foi tirado de lá, foi levado ao sepulcro, mas o seu corpo, a sua alma, a sua vida não conheceu a corrupção, porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, eu posso acreditar que a morte está vencida. E se a morte está vencida, e eu aceitar a vida que é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se eu aceitar a Jesus, eu recebo a vida, e se eu receber a vida, eu creio que tenho a vida eterna, e como tenho a vida eterna, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6, a palavra de Deus em Apocalipse 20, versículo 6, traz um dos versículos mais preciosos e emocionantes de se ler. Apocalipse 20, versículo 6, diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. E nós dizemos, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quando nós nos reunimos para a Páscoa, nunca mais nos reunimos para a Páscoa. Nós agora nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, para a ceia do Senhor. E quando tomamos a ceia, lembramos que o corpo dele foi partido pelo nosso corpo, no lugar do nosso corpo. Lembramos que o sangue dele foi vertido no lugar do nosso sangue. Lembramos que a vida dele pagou o preço da nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que o universo inteiro vale menos do que uma vida. Então não há outra forma de pagar pelo valor da sua vida. Se você tivesse o universo inteiro, ele não valeria o preço da sua vida. É simples, é só eu perguntar a você. Eu deixo você ter a vida se você me der o universo inteiro. Ou então você fica com o universo inteiro e eu tiro a sua vida. O que você escolhe? De que vai adiantar o universo inteiro se você não tem a vida? Mas se você não tiver nada do universo, mas tiver a sua vida, você está vivo? E a gente troca Deus por uma migalha. A gente troca Deus pelas vontades da gente. A gente troca Deus pela miserável ganância de nossos corações. A gente troca Deus por tanta coisa que não tem nenhum valor. O universo inteiro não poderia pagar o preço
da sua vida, nem tampouco da minha miserável vida. Então, vida só se paga com vida. Foi por isso que Jesus morreu. E quando nos reunimos para a Páscoa, que não é mais a Páscoa, quando nos reunimos para a ceia, quando nos reunimos como igreja, quando nos reunimos na comunhão do corpo de Cristo, estamos nos lembrando sempre que o corpo dele foi moído, que o seu sangue foi vertido, e por isso, ele que reviveu, me deu o poder de ser chamado Filho de Deus, e o poder de ter a morte vencida na minha vida, pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Eu sei que vocês gostariam de continuar aqui ouvindo a palavra de Deus. Não porque eu estou falando, é porque é a palavra de Deus. Fiquem tranquilos. Na eternidade nós vamos viver eternamente com a própria palavra de Deus, que é o seu Filho. Mas para isso você precisa participar da primeira ressurreição. Sabe quem serão os que participarão da primeira ressurreição? Os que tiverem a marca do Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses nos ensina, e 1 Coríntios capítulo 15 também nos ensina, 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e no capítulo 5, e 1 Coríntios no capítulo 15, eles nos ensinam que os mortos ressuscitarão, e os que tiverem vivos serão transformados. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, a primeira ressurreição. Se tem a primeira, tem a segunda. A segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que mais tarde ressuscitarão, para estarem diante do trono branco do juízo de Deus, do trono santo do juízo de Deus. E esses receberão a sentença. A sentença de não vos conheço. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, Deus é bom. Como pode proceder de Deus uma declaração tão dura? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observe esta declaração, para o inferno, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Pedro nos ensina que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pode o teólogo que quiser dizer a besteira que quiser, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas escolhei hoje a quem sirvais. A palavra de Deus me diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Ele não impõe a sua vontade, porque o seu sangue tem que ser amado, respeitado. O seu pecado tem que ser reconhecido. O seu coração tem que ser quebrantado. Para isso você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar que o sangue dele tem valor. Você precisa confiar que ele não derramou o seu sangue à toa só para fazer um teatrinho. Você precisa confiar que ele está à porta batendo, esperando você abrir. E você precisa confiar que se ele entrar em sua vida, nunca mais a vida sairá de você. E se a vida não sair de você, então você já cumpriu o que a Bíblia diz, já passou da morte para a vida. E quando você morrer, não vão dizer, e se disserem terão dito errado, hoje ele ganhou a vida eterna. Pode até ser, né? Se você aceitar a Jesus Cristo no momento da sua morte, então foi na verdade naquele momento que você recebeu a Jesus Cristo. Mas se você aceitar a Jesus Cristo hoje no seu coração, hoje você passará a ser contado no rol daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que nunca mais conhecerá a morte. Você aceita Jesus Cristo? Você já aceitou a Jesus Cristo? Se você já aceitou a Jesus Cristo, eu tenho certeza que agora o seu coração, além de reflexivo, ele está feliz. Eu tenho certeza que no seu coração tem a vontade de encontrar-se com Jesus.
eu tenho certeza que no seu coração, a morte que tanto nos assusta, a partir de agora, não tem mais tanto peso, porque na verdade, quando você e eu morrermos, veremos a face do nosso Deus. Mas eu tenho certeza que se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu coração, e eu tenho certeza, esse momento a sua mente está um pouco duvidosa, está um pouco nebulosa. Nesse momento, você ainda não tem uma alegria assim tão gostosa de esperar ver a face de Jesus. Eu vou convidar você, levante a sua mão, aceite Jesus Cristo. Eu estou convidando, pode levantar já. Levante a sua mão, aceite Jesus Cristo, para que Ele possa entrar no seu coração. Para que Ele possa entrar no seu coração e alegrar-se com você. E você alegrar-se com Ele pelo resto da sua vida. E pelo resto da sua vida quer dizer o seguinte, pela eternidade. Porque se você aceitar a Jesus Cristo hoje, você deixará de ser um mortal como todos somos. O seu corpo volta ao pó, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Mas o seu espírito vai voltar para Deus. Quando o seu corpo morrer, o seu espírito estará livre dos limites deste corpo para viver para sempre na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, você sabia disso? Você já tinha entendido isso? Você deseja isso? Você tem tranquila esperança de que um dia verá a face de Deus? Meu amigo, como diz o hino, hoje você tem a escolha. E eu te convido, meu amigo, eu estou convidando mesmo. É como se eu estivesse me colocando ao seu lado, para dizer a você, eu também já fiz isso. Não há ninguém aqui. A Bíblia nos diz que não há um justo nenhum sequer. Se você tomar a decisão ao lado de Jesus, saiba que a Bíblia nos ensina que no céu, quando uma alma se converte, nas palavras do próprio Jesus, há uma grande festa, quando uma alma se converte. Porque quando uma alma se converte, aquela alma está dizendo que testifica, aquela alma está dizendo que aceita, aquela alma está dizendo que glorifica o nome de Deus pelo sangue de Jesus. Aquela alma está dizendo que reconhece que é pecador, como todos somos, sem exceção, mas que reconhece que na sua condição de pecador não tem condição nenhuma de vencer o pecado, a não ser pelo sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados. Isso é o Evangelho, é isso que a Bíblia nos ensina. Eu vou perguntar de novo, você aceita Jesus Cristo? Tem alguém aqui que aceita Jesus Cristo? Levante a sua mão, eu gostaria de ver. Levante a sua mão, não resista. Levante a sua mão. Meu amigo e meu irmão Flávio. Há muitos anos o Flávio esteve em nossa igreja. Vem aqui, Flávio. Vem cá. Há muitos anos o Flávio esteve em nossa igreja. Há mais de 20 anos o Flávio esteve em nossa igreja. Como é seu nome? Deus te abençoe, Letícia. Repete seu nome para mim. João, isso mesmo. O João tem um nome até do meu netinho, eu falei com ele. Vem cá, Flávio. Há mais de 20 anos o Flávio esteve em nossa igreja. Não é isso? Né? Flávio hoje aceita Jesus Cristo. Eu te vi ali, eu não te cumprimentei porque senão eu ia chorar. Há mais de 20 anos o Flávio esteve em nossa igreja. Eu e Edivaldo operamos Flávio numa situação gravíssima. O Edivaldo que está velho não deve lembrar disso. Está velho, esquece das coisas. Mas eu e Edivaldo operamos Flávio há mais de 20 anos atrás. E depois Flávio, sua mãe, seu pai e sua irmã vieram à igreja. E quando entraram aqui, foram lá abraçar papai. Papai disse, eu conheço o casal, mas o jovem, o rapaz, eu não conheço. E papai foi visitar Flávio porque Wilson pediu, porque o pai de Flávio era amigo de Wilson lá na Selma.
E a irmã de Flávio voltou esses dias lá no consultório, acompanhando o esposo dela. E quando ela me disse que era irmã do Flávio e que ela esteve aqui em nossa igreja e participou de um culto que ela nunca mais esqueceu, foi quando ele veio junto com os pais agradecer a Deus a bênção de Deus ter lhe devolvido a vida e a saúde. O Flávio continua feio, mas vocês tinham que ver como estava o rosto dele depois do acidente. Eu sei que você discorda. O Flávio hoje é um homem abençoado e um instrumento de Deus na sociedade, é um policial militar honrado. Não por coincidência, quando ele saiu do consultório, entrou uma outra policial que disse: eu já trabalhei com aquele rapaz e é bom trabalhar com ele, ele é um homem reto. Que bênção. Ele é um homem reto. E eu convidei o Flávio: rapaz, vai domingo na igreja. Está aqui o Flávio. Graças a Deus. E nós, filha, vamos junto com eles para o céu. Sujeito ali, ó, aquele careca também feio, é o nosso irmão Alexandre, e é ele que foi o telefone dele que eu dei a você. É na casa dele que nós vamos nos reunir. Amém. Tá bom? Amém. Deus te abençoe. Pode sentar, Flávio. Senta aqui. Deus te abençoe. Ele vai poder dizer agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode escolher, Flávio, participar em qualquer igreja, mas pode escolher participar aqui também, se vocês quiserem. Não tem problema se você for para outra igreja, de jeito nenhum. Você deve ir para onde ela quiser, tá bom? Onde ela se sentir bem, é lá que você deve estar apoiando a ela e ao seu filho, e fazer o seu filho crescer conhecendo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nunca se afaste do ouvido do seu filho e parta da sua boca e da sua boca. Agora, eu vou continuar convidando. Se você aceitou a Jesus Cristo nessa manhã, levante a sua mão. Tem mais alguém que aceita Jesus Cristo? É possível que você esteja aceitando a Jesus Cristo no seu coração, mas se você não teve coragem de fazer isso essa manhã, eu convido você: reavalie a sua posição diante de Cristo. Não parta daqui, não só desta igreja, mas não parta deste mundo sem reconciliar-se com Jesus. E eu convido você agora, que já é um crente, para viver uma nova vida. E hoje, mesmo que você tenha feito isso domingo passado, eu quero convidar você que sentiu no seu coração a vontade de ser usado e ainda mais por Cristo. Eu convido você a se colocar de pé. E depois que todos os que se consagrarem hoje, mais uma vez, ao serviço do Senhor, quando todos vocês estiverem de pé, nós então cantaremos um hino, encerrando o culto desta manhã. Que Deus nos abençoe. A pergunta que eu vou fazer a vocês é: que culto é este vosso? Lembram? Que culto é este vosso? Que culto é este que nós viemos prestar a Deus aqui nesta manhã? Se não um culto de louvor e adoração, porque o sangue dele foi derramado em nosso lugar. Não existe mais a Páscoa. Aprendeu hoje, Flávio? Não, agora é a ceia. E a ceia, ela é realizada na comunhão do corpo de Cristo. É na comunhão do corpo de Cristo que nós nos reunimos para nos lembrarmos de que Ele morreu por nós e que nós um dia o veremos. Ah, que beleza, Anderson! O céu e a terra vão passar,
Na carta de Pedro, ele diz: sabendo que todas estas coisas hão de perecer, que pessoas nos convém ser diante de Cristo, diante de Deus, em santo trato e piedade? Eu pergunto a você, que pessoa hoje você acha que convém que você seja diante de Deus em santo trato e piedade? Que pessoa nos convém ser diante de Deus em santo trato e piedade? Que pessoas? Os mais velhos, os que tiverem com problema na articulação do joelho ou no quadril, não precisam fazer. Mas quem sentir no coração, eu convido agora a ajoelhar-se, para que nós possamos diante de Deus louvarmos o seu santo e bendito nome, pelo seu sangue derramado na cruz. E embora não estejamos formalmente realizando o culto da ceia do Senhor, possamos nos lembrar do corpo de Cristo que foi moído por nós, possamos nos lembrar do sangue de Cristo que foi vertido por nós, possamos nos lembrar de que nós temos a promessa de que vamos ressuscitar, porque como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu não sei qual foi o primeiro hino que nós cantamos,